Hello, my name is Angie Suarez, and I want to talk to you about the cast-fault singularity in 3D Ways smooth vector files. The presentation is in English, but I'm going to speak in Portuguese. Esse trabalho aqui é feito com o meu co-orientador, o professor Rodrigo Eusébio, e faz parte da minha tese. A gente trabalha um campo de vetores suave por partes que está definido da seguinte maneira. Tem um campo X na parte em cima, tipo quando os pontos Z, X, Y, Z, com Z maior do que zero, né? E tem um campo Y quando os pontos Z é menor do que zero. O campo X tem uma curva de tangências com a variável X contínua e H, que é a variação de Z igual a zero. E essa curva de tangências tem um ponto de cúspide, que tipo cúspide tem uma curva de dobras visíveis e no outro lado uma curva de dobras invisíveis. O campo Y tem uma curva de tangências de tipo, todas são de tipo dobras invisíveis, né? A intersecção dessas duas curvas de tangências, tanto a curva X com a curva Y, é um ponto que chama-se ponto de tipo cúspide dobra, né? Porque cúspide para o campo X e dobra para o campo Y. A gente trabalha com a convenção de Filipov aqui na metade, que na variável X contínua e H tem uma secção, uma parte que é deslizante, uma parte que é de escape, uma parte que é de costura mais e costura menos. Esse desenho aqui é o comportamento local, quando alfa, beta e gama. Alfa, beta é menor do que zero e o delta é maior do que zero. O nosso principal objetivo nesse trabalho é o estudo local das trajetórias positivas dos pontos que estão perto do ponto de dobra cúspide. Para isso, a gente primeiro trabalha com a aplicação de Poincare. Como definir a aplicação de Poincare? Esse aqui é o ponto de dobra cúspide, de cúspide dobra, e a gente pega uma vizinhança perto dela, né, com ela no interior, e vamos pegar um ponto que está aqui nessa secção. Essa parte aqui é a parte de costura mais. Vamos pegar o ponto P, vamos ir pelo fluxo do campo X, depois vamos pegar esse ponto que chega aqui, que é o ponto P1, que é o ponto que está aqui. Esse ponto está contido no sigma C menos, e depois vamos ir pelo fluxo Y. Ele vai chegar novamente ao campo, a secção, a parte da costura, e essa aqui é a aplicação de Poincare. Quando a gente trabalha essa aplicação de Poincare, a gente consegue demonstrar que não tem pontos fixos, que quer dizer que não existem órbitas costurantes nesse sistema para nenhum alfa, beta, delta ou gama. Uma outra definição que a gente usa, uma outra aplicação importante, é a aplicação que a gente chama deslizante Poincare. Por quê? Porque a gente pega um ponto, mas agora a gente vai pegar um ponto nesse pedacinho de curva. Esse pedacinho é a curva de dobras visíveis. A gente pega um ponto aí, vamos ir pelo fluxo do campo X, depois pelo fluxo do campo Y. Como a gente está fazendo um estudo local, vamos linearizar o campo de Filipov, e esse campo linearizado vamos pegar a trajetória e vamos chegar novamente a essa curva de dobras visíveis. Essa aplicação, que é a composição do fluxo de X, do fluxo de Y e do fluxo do campo deslizante, linearizado, né? É a aplicação que a gente chama de Slashing Poincare Map. E a gente consegue mostrar que quando o gama diferente é zero, sem importar o gama, o alfa, beta e delta, não existem órbitas deslizantes costurantes. Mas, quando o gama é igual do que zero, a gente consegue mostrar o seguinte. A gente consegue mostrar que existe uma variável em dimensão 2, que chama variável central, que é composta por duas subvariáveis. Uma, que é composta por todos os pontos de equilíbrio, o campo de Filipov e deslizante, e a outra que é tipo um cone, composto por muitas órbitas periódicas. Então, vou mostrar aqui. Essa aqui é a curva de pontos de equilíbrio, né? E aqui é o cone que eu estou falando. Então, tipo um cone, porque a gente pega a curva de dobras visíveis, né? Bem perto do ponto de cúspide dobra. Vamos pelo campo X, né? Depois pelo campo Y. Depois a gente pega o campo linearizado de Filipov e desliza. Todos esses pontos são pontos fixos dessa aplicação deslizante Poincare, né? E então forma esse cone aí. Então vai ter essas duas partes, essa variável central.
Lembremos que essa aqui é a parte de deslizante, e aí está definido o campo de Filipov, e aqui também está definido o campo de Filipov. Bom, para o estudo das trajetórias positivas, a gente vai descrever o conjunto omega-limite de todos os pontos que estão perto de gama, da dobra cúspide, da origem, e vamos fazer o seguinte análise. Primeiro, vamos pegar uma bola de raio R centrada na origem, que disseram nosso ponto de cúspide dobra. Vamos fazer a intersecção dessa bola com o sigma, obtendo um disco, né, em torno do cúspide dobra. E vamos dividir esse disco em algumas regiões, né, delimitadas pelas curvas de pontos de tangência, aplicação de Poincare ou aplicação de Poincare deslizante, dependendo do caso. Depois, vamos analisar cada uma dessas regiões e vamos ver o resultado que a gente tem. Esses desenhos que eu vou apresentar, esse resultado vai ser somente quando a alfa beta menor do que zero ou delta maior do que zero, mas tem 8 casos, né, e todos são estudados da igual forma. Então, essa aqui é a região, vou pôr aqui, essa aqui é a região de costura menos, e essa região de costura menos é a região R1, essa aqui é a região R2, que é a região deslizante, R3 e R4, escape, costura e deslize. Então, cada uma delas está subdividida nas seguintes, dependendo das seguintes curvas. Então, tem essa curva aqui, que é a curva de pontos de equilíbrio campo deslizante. Tem essa curva aqui, C4, que na verdade é a curva da imagem da aplicação de Poincare Map, que são, eu pego os pontos de aqui, vão pelo campo X, depois pelo campo Y, chegam nessa curva aqui. Essa curva vermelha é a curva que, se eu vou pelo campo X e depois pelo campo Y, que diz a aplicação de Poincare, então vai chegar nessa curva de pontos de equilíbrio. Essa linha aqui vai estar dada pela vértice dessa curva e o vértice dessa curva, e vamos unir esse ponto à intersecção da curva de tangência do campo X com essa curva C5, né? Aí vou dividir umas sub-regiões, né? E para a região de deslize, essa aqui é a região deslizante, para a região de escape também vai ter mais sub-regiões. Para cada um dos pontos nesse disco, essas sub-regiões, eu vou analisar o tempo futuro de sua órbita. Então, vai ter 3 possibilidades. Igualmente, eu vou analisar isso aqui no disco D, né? E na bola, no 3D, também a gente analisa que cada ponto da bola vai chegar no disco ou vai fugir do disco. E vai ter o seguinte resultado. Então, se a gente delimita, denota por L uma órbita periódica dessa cone, por P um ponto dessa curva de equilíbrios, né? Tendo também que na curva de equilíbrios está a origem, que é o ponto de cúspide dobra. Então, vamos demonstrar que quando gama é igual do que zero, esse sistema que a gente definiu no começo, para um ponto que esteja na bola, o omega limite vai ter a seguinte notação. Então, vai ter algumas seguintes afirmações. O omega limite é uma curva uma órbita periódica desse cone, ou é um ponto dessa curva de pontos periódicos do campo de Filipov, ou existe um tempo positivo, tal que a trajetória positiva não intercepta a bola, né? O caso quando gama é diferente de zero também está sendo estudado e vai ser prestes a enviar para uma possível publicação. Algumas das referências ao livro de Filipov, esse artigo aqui do professor Durval Teixeira Carvalho, e esse outro artigo que é mais recente. Eu agradeço muito, muito obrigada.